Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, o título da minha Bíblia diz assim: os benefícios das provações. E o título por si só, irmãos, já nos chama a atenção, porque o título de Tiago é os benefícios das provações. E vamos ser honestos já no início, ninguém gosta muito de provação. A gente vai aprender com Tiago nessa noite a transformar a provação em bênção, a experimentar bênção durante as provações. Muito se pergunta, e isso não é pecado, é legítimo, nós perguntamos o porquê de determinadas provações, o porquê de determinados problemas, o porquê de determinadas crises que acontecem na nossa vida. E aí a gente vai aprender na noite de hoje, de acordo com o livro de Tiago, que nas provações há benefício, que nas provações é possível resgatar, se assim eu posso dizer, bênção, é possível aprender coisas valiosas na provação. É verdade que as pressões do mundo às vezes são tão grandes e pesadas que muitas pessoas não aguentam. Alguns chegam à loucura, se assim eu posso dizer, ao grande pecado de tirar a sua própria vida, porque não suportam mais o peso, não suportam mais a pressão do mundo e das provações, e chegam ao desespero de achando que tirando a sua própria vida vão fugir dos seus problemas, quando na verdade, irmãos, não há como fugir dos problemas, mas há como enfrentá-los e há como perceber neles momentos de bênção. Há como perceber neles benefícios para a nossa alma. Não há como fugir, até porque na maioria das vezes, quando os problemas surgem na nossa vida, eles surgem de circunstâncias alheias à nossa vontade. Nós não temos poder e controle, as coisas simplesmente acontecem, e a gente se vê fraco, impotente, e a gente acha que a solução é fugir. Ou como a gente falou de manhã, Israel fez, a gente acha que a solução é fazer acordo com aquilo que Deus não deseja. Então, Tiago vai nos ensinar que a saída para uma provação não é fugir. A saída para uma provação é enfrentá-la e descobrir que no meio dessa provação, Deus tem benefícios, bênçãos, vitórias para nos dar. Versículo 2 vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como eu disse, Tiago está escrevendo para a igreja de Cristo. Na sua grande maioria, era formada, esse grupo aqui, por judeus. E Tiago está escrevendo para pessoas que foram expulsos das suas casas, pessoas que sofriam pressão dos ricos, dos poderosos, pessoas que eram ridicularizadas e perseguidas por serem cristãs, por acreditarem em Jesus. Tiago está escrevendo por pessoas que estavam passando uma situação completamente difícil, às vezes mais do que a nossa, mas com certeza nessa noite você entrou aqui com algum problema, uns com maiores, outros com problemas menores, mas não tem ninguém que entrou aqui nessa noite sem problema, isso é fato. Aí Tiago vira para essa galera que tinha problemas gigantes e diz: ei, se alegrem, tende por motivo toda alegria passar por provação. Então, se aquela galera que teve a sua casa invadida, foram expulsos, perseguidos, eram oprimidos, ridicularizados, deveriam se alegrar, imagina nós, que na maioria das vezes não passamos por situação tão difícil. É claro que aos olhos dos homens, talvez se você fosse o leitor dessa carta, daquela época, ou hoje sentado aqui, você pode falar: poxa, o pastor está fora da realidade, o pastor está sem noção, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu enfrento, ele não sabe o que eu vivo, ele não sabe o tamanho do meu sofrimento, por isso que ele está dizendo que eu tenho que me alegrar. E alguns poderiam falar isso: Tiago perdeu a noção, Tiago perdeu o prumo, como que ele pode falar para me alegrar? Estou vivendo em luto, estou vivendo em doença, estou vivendo em pobreza, estou vivendo em escassez, estou vivendo em crise na minha família, como pode Tiago mandar eu me alegrar? Então, aos olhos humanos, tanto Tiago quanto eu nessa noite, podemos ser acusados de sermos indiferentes. Olha, pastor, o senhor é indiferente ao meu sofrimento, o senhor não liga para o meu sofrimento. Mas na verdade, o que Tiago está fazendo
é tomar uma posição pastoral e consolar, animar, encorajar o seu povo, tendo em vista que as provações haveriam de ser enfrentadas. Então de nada adiantava Tiago ficar somente murmurando, lamentando os problemas, porque isso não ajudaria o povo a vencer. Tiago sabia o que o povo estava passando. Ele viu a morte de Estevão, ele viu a perseguição começar diante da igreja, ele viu os apóstolos serem perseguidos e presos. Ele estava em Jerusalém, aonde a perseguição era mais fervorosa. Então o desejo de Tiago aqui não era em momento algum ignorar a dor da igreja, ou ignorar o problema que os irmãos estão passando. Lembra um pouco de Meuri. Meuri sempre fala de forma brincalhona, mas o que ela fala sempre tem um fundo de verdade. Na segunda-feira, quando estávamos na casa, de Maria, no aniversário de Mariana, Meuri falava: olha, é um negócio meio doido, pastor. Acho que eu sou doido às vezes. Eu choro, eu sorrio, eu estou alegre, mas eu estou chorando. Eu estou feliz, mas eu estou triste. Mas essa é a vida do cristão. Não é ignorar os nossos problemas, mas é saber que eles não vão sumir, eles não vão desaparecer, eles devem ser enfrentados, e enfrentados alegres. Lembra como que a gente terminou a pregação de Tessalonicenses, o livro? Ele diz: em tudo dai graças, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Essa era a ordem de Paulo para nós. Aí quando a gente chega em Tiago, Tiago vai na mesma batida e diz: se alegrem no meio da provação. E Tiago não estava sozinho. Paulo, no livro de Romanos, novamente Paulo, no capítulo 5, é um texto muito conhecido, ele diz assim: e não somente isso, Paulo diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo diz: olha, a gente fica dando glória nas tribulações. Parece um ditado pentecostal, mas não é. Nós somos crentes iguais e podemos dizer. Pentecostal tem mania, de dizer que vamos passando pela prova dando glória a Deus. Tem até um corinho que canta isso, mas essa é a verdade. Isso não é uma verdade só pentecostal, isso é uma verdade nossa. Então Paulo diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, guarde isso, produz perseverança. Então Paulo diz que no meio da tribulação a gente aprende a perseverar. Já já Tiago vai falar sobre isso lá no livro dele. Um outro apóstolo que falou sobre isso foi Pedro. 1 Pedro, duas folhas depois de Tiago. 2 folhas depois de Tiago, Pedro diz assim, capítulo 1, versículo 6, Pedro: nisto exultais, ou seja, se alegrai, glorificai. Exultai no quê? Aí ele diz: embora no presente, no momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro diz: olha, se alegrem, exultem, glorifiquem, ainda que no determinado tempo, que nesse momento seja necessário que vocês sejam contristados por várias tribulações. Ainda assim, isso não é motivo para perder a alegria em Deus. Quem também falou sobre isso, eu acredito que Tiago, tinha como referência Paulo, Pedro, que eram 2 grandes apóstolos, mas também Tiago tinha como referência o seu irmão Jesus. Falamos aqui semana passada que Tiago é irmão de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, o próprio Jesus fala assim para a gente. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí olha o que Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus diz: olha, quando perseguirem vocês, quando injuriarem vocês, quando mentirem contra vocês, regozijai-vos, exultai. Ninguém poderia dizer que Jesus não tinha sentimento pelos seus. Ninguém poderia dizer: Jesus, o Senhor é muito duro de coração, o Senhor é muito turrão, como é que o Senhor fala para eu me alegrar e me exultar? Porque Jesus sabia que Ele haveria de nos capacitar para tal. Então o que Tiago está fazendo aqui, o que eu faço nessa noite, não é simplesmente falar para você: banaliza a sua dor, finge que o seu sofrimento não existe. O que eu estou dizendo é: não, ele existe, mas a palavra de Deus nos dá elemento, fundamento, ferramenta para passar por ela. As provações não vão sumir, elas não vão desaparecer, mas Jesus nos disse que nós venceríamos. Já falei isso aqui. Jesus não nos prometeu uma travessia tranquila, mas Ele disse que nós chegaríamos do outro lado. Quando Ele coloca os seus discípulos no barco e diz: passemos a outra margem, Ele nunca disse que a viagem ia ser tranquila. No meio do caminho a tempestade se levanta,
mas ele garante que eles chegariam do outro lado, e eles chegam. Jesus nunca disse que atravessar o Mar Vermelho seria fácil, ou Jesus, Deus, ou Jesus na pessoa de Deus ali também, tanto faz, mas ele haveria de prover que o mar abriria, e que o povo passaria. Então o que eu estou querendo dizer nessa noite é isso, não é para que você ignore, para que você minta para você mesmo. Não quero que você minta para você mesmo, não, meu problema não existe. Não, problemas existem. Não quero que você fique guardando isso, pelo contrário, Deus deseja que coloquemos para fora, que oremos, que falemos para Ele a verdade, mas o que Ele quer que a gente aprenda é que dá para passar por elas. O grande problema do mundo como um todo, não só dos crentes, é que as pessoas se prostram, as pessoas se entregam, as pessoas entregam os pontos no meio da tribulação e não percebem que a tribulação ela é apenas passageira. Vamos falar sobre isso já já. Você percebe outra coisa interessante aqui no versículo 2, é que ele começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria. O que é interessante aqui? O camarada que no versículo 1, foi que a gente pregou semana passada, não ousou dizer que era irmão de Jesus, sendo que ele era irmão de Jesus, filho de Maria. Agora ele chama a igreja de irmão. Isso é legal, porque assim, quando foi para falar de Jesus, ele disse: eu sou servo. Ele não disse que era irmão de Jesus, ele não ousou dizer que era irmão de Jesus, ele disse: eu sou servo de Jesus. Agora, quando ele se coloca diante da igreja, aonde como um escritor da Bíblia, o líder da igreja de Jerusalém, um grande Tiago, irmão de Jesus, ele poderia se colocar como autoridade. Ele diz: meus irmãos, se alegrem. É como se ele dissesse: ei, eu sou um com vocês, eu sou um igual a vocês, eu sei que vocês passam, eu passo também, eu sei que vocês vivem, somos irmãos, somos iguais, eu sinto o que vocês sentem. E eu já falei isso aqui na igreja também. É um grande erro quando pastores se colocam como uma grande divindade e passam para a igreja que eles são algo que na verdade não são. A verdade, eu sou um como vocês, sou um igual a vocês, sinto igual a vocês, sofro igual a vocês, passo pelas mesmas tribulações e provações que vocês. Então, irmãos, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. O pastor não passa. De manhã eu falei sobre isso, né? Alguns poderiam dizer assim: pô, pastor, Oséias era profeta. Mas eu falei: irmão, você já viu a vida de Oséias? E aí de manhã, quando a gente começou a pregar e meditar na vida de Oséias, alguns irmãos devem ter falado: é verdade, a vida de Oséias não foi fácil. Então a vida de ninguém é fácil. Eu sei que às vezes a gente costuma achar que a nossa vida é a mais difícil, mas se a gente fosse fazer uma breve recapitulação dos irmãos aqui da igreja, nós poderíamos citar vários irmãos aqui que já passaram ou estão passando por momentos difíceis. Irmãos que passaram há pouco tempo por luto, irmãos que passaram há pouco tempo por doenças graves, irmãos que passaram há pouco momento por perda de emprego, irmãos que passaram há poucos momentos por coisas difíceis e passaram. Percebe? Irmãos que passaram, outros que ainda estão passando, mas é fato de que todos nós temos problemas, mas Deus diz: ei, se alegre. Tiago vira e diz: ei, meus irmãos, se alegrem. Eu viro para vocês e digo: irmãos, se alegrem. Por quê? Porque eu sou indiferente? Não, porque eu já vivi e ainda vivo algumas provações, e eu sei que Deus é poderoso para nos capacitar, para passar por cada uma delas. Tiago também nos diz: meus irmãos, tende por motivo toda alegria passar por várias provações. Tiago não diz só que a gente vai passar por provação e que a gente deve se alegrar. Tiago diz que elas são várias. Tiago diz: passar por várias provações. Poderia aqui citar alguns motivos de provações. Primeiro, nossa humanidade. Somos homens, mulheres, seres humanos, temos doenças, temos problemas, sofremos acidentes, temos crises. Somos homens. Então esse é um motivo, primeiro, para as nossas provações. Segundo, somos pecadores, e às vezes a gente arruma um problema mesmo na nossa vida. Às vezes a nossa língua semeia contenda, quando a gente vê está passando por uma provação. Às vezes a gente, como foi dito aqui de manhã pelo Guilherme, planta vento e colhe tempestade. Às vezes a gente toma uma atitude que não convém e sofre por causa dessa atitude.
Por exemplo, uma pessoa que fumou 20 anos e depois descobre que tem um câncer em decorrência do cigarro. A aprovação dela é por causa do próprio pecado dela, é decorrente do próprio mal que ela plantou e agora está colhendo. Então, primeiro ponto, porque somos humanos. Segundo ponto, porque somos pecadores. Terceiro ponto, as nossas tribulações acontecem porque somos cristãos também. Esqueceu que o mundo, a carne e o diabo pelejam contra nós todos os dias? Esqueceu que essa sociedade, esqueceu que toda a corrupção que há no mundo peleja contra o crente? Então, a gente sofre porque somos homens, passamos por tribulações porque erramos, e passamos por tribulações porque somos crentes. Não foi isso que Jesus disse? Não se assuste se eles te odiarem, eles odiaram a mim primeiro. Outra coisa, sofremos tribulação, e essa é a mais interessante, para a glória de Deus. Como isso, pastor? Sim, as tribulações também produzem a glória de Deus. Quem lembra aqui daquela passagem em João capítulo 9, quando viram para Jesus, dizem assim: Jesus, quem foi que pecou para esse camarada aí nascer cego? O pai dele ou a mãe dele? A culpa é de quem? Aí Jesus diz: a culpa não é de ninguém, ninguém pecou, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, pelo incrível que pareça, isso é difícil de entender, as tribulações produzem em nós a glória de Deus. As tribulações nos aperfeiçoam e nos moldam mais parecidos a Jesus. As tribulações nos quebram e nos fazem vaso novo. As tribulações tiram de nós aquilo que não deveria haver na nossa vida e nos fazem cada vez mais humildes e parecidos com Deus. As tribulações nos levam a nos humilhar e depender do Pai. As tribulações nos mostram que se não for Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Então, sofremos tribulações porque somos humanos, porque somos pecadores, porque o mundo nos odeia, e sofremos provações para a glória de Deus. Circunstâncias difíceis podem e devem ser transformadas em motivos para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Circunstâncias difíceis são costumeiramente usadas por Deus para testar a nossa fé. Deus é especialista em pegar situações difíceis em que estamos vivendo e usar para a sua glória. Deus é especialista em pegar situações onde nós não vemos saídas e criar uma saída para mostrar o seu poder. Deus é especialista em pegar situações que estamos vivendo desesperadoras e dizer: ei, meu filho, acalma a tua alma, aquieta a tua alma, não temas, eu sou contigo. Deus é esse especialista. Então, por último e mais importante, as tribulações servem para a glória de Deus. Deus controla as circunstâncias e não nós. Deus governa o mundo e não nós. Como cantamos aqui, o abra mão de decidir, vem governar. É fácil cantar isso, né, irmãos? Difícil é viver. Alguns louvores me assustam quando eles me fazem cantar aquilo que eu sei que é difícil viver. Eu abro mão de decidir, de escolher o que é melhor para mim, vem reinar em mim, vem governar em mim. A gente deve cantar e meditar se a gente consegue viver aquilo, porque é difícil viver isso. É difícil dizer: Senhor, eis aí a tribulação, eis aí a provação, glorifica o teu nome na vida do teu servo, eis aí o dia mau, faça o teu querer na minha vida. É difícil orar no finalzinho, tanto que alguns hereges não oram mais. O R.R. Soares diz que dizer seja feita a tua vontade é falta de fé. Para mim ele é um endemoniado, mas enfim, voltando para cá, prefiro ficar com Jesus. Jesus disse para mim, no final da oração, ore: todavia seja feita a tua vontade. O camarada diz que é falta de fé, entre ele e Jesus, fico do lado de Jesus. Por que eles não fazem? Porque é difícil dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. É tribulação? Vamos lá. É prova? Vamos lá. É dificuldade? Vamos embora. O Senhor é comigo. O mesmo Deus que me chamou, Deus que vai me sustentar até o final. Então Tiago nos diz que as provações são várias. Tiago também nos diz que as provações são passageiras. Eu já falei sobre isso. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então Tiago não diz que a gente deve viver na provação, morrer na provação, se prostrar na provação. Ele diz que a gente passa por várias provações. E passar é passar.
Passar é vivê-la, experimentá-la, enfrentá-la e vencê-la. É passar. Eu já disse isso aqui, né? Alguma vez na igreja. Todo cristão, ou ele está entrando numa tribulação, ou ele está vivendo uma tribulação, ou ele está saindo de uma tribulação. Então, se você está entrando, fica tranquilo, você vai passar e vai sair. Se você está saindo, se alegre, mas daqui a pouco você vai entrar numa tribulação. É assim. O crente, a vida do crente é assim. A gente entra, passa e sai de uma tribulação. A gente sempre está vivendo essas circunstâncias. A verdade, ou o que deve nos motivar é entrando, passando ou saindo, Deus está comigo, eu não passo por isso sozinho, eu não ando sozinho, a minha vida não é fruto do acaso, eu não vivo na sorte, vou jogar o dado aqui e vamos ver se vai dar sorte para mim. Eu não vivo na sorte, eu vivo na certeza de que o meu Deus vive, que o meu Redentor vive, que Ele conduz a minha vida, que Ele tem o melhor para mim. Então Tiago diz: ei, a aprovação é passageira, ela passa. Muitas vezes, não sei se você já percebeu isso, e a palavra passar aqui, no original, ela também tem o sentido de cair. O que o Tiago está dizendo é que às vezes a gente, quando menos percebe, a gente se encontra, a gente se depara com uma aprovação. Nem sempre a aprovação avisa: ei, estou chegando, hein? Às vezes ela simplesmente acontece, a gente cai de surpresa numa aprovação. Então o que o Tiago está querendo dizer com isso? Que às vezes a gente nem percebe que entra, e às vezes a gente nem entende o porquê, mas que quando a gente passa, quando a gente sai, geralmente acontece muito isso na vida do crente, depois que passa, a gente consegue ter os olhos abertos, a gente consegue ter o coração mais calmo, e a gente começa a perceber o porquê que Deus permitiu que eu passasse, o porquê que Deus desejou que eu passasse, o porquê que Deus deixou, o porquê que Deus fez eu passar por aquela situação. Afinal de contas, Ele é dono da minha vida, se Ele não quisesse eu não passava por nenhuma. Mas é muito difícil, eu estou falando por mim, um crente ser 100% consciente durante a provação. Geralmente você fica um pouco atribulado, um pouco abalado, mas com o passar do tempo, você começa a acalmar o teu coração, seus olhos começam a abrir, Deus começa a sussurrar o seu ouvido, você começa a entender o porquê, e que há benefício. Geralmente no final, você costuma dizer: olha, que bom que Deus me fez passar por essa aprovação, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu cresci nisso, eu cresci naquilo. Eu canso de dizer para todos os irmãos que eu louvo a Deus pela aprovação que eu passei durante 2 anos, 7 meses da minha vida, e algumas das pessoas até hoje não entendem como eu posso louvar a Deus por isso, porque eu vi e tenho certeza de que tudo que Deus fez foi maravilhoso. Achei tão bom que teve uma época que eu queria voltar, achei tão bom que teve uma época que eu falava assim: gente, eu estou aqui fora e os meus irmãos precisam de mim, eles precisam ouvir a palavra. Eu era mais atuante, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia. Mas entendi que foi bom, literalmente a minha palavra é essa: foi bom cada dia, cada noite, cada momento, porque Deus tinha um controle da minha vida. Então, irmãos, não se desespere também não, porque geralmente nós somos seres humanos e a gente é assim. Quando a gente está passando pela aprovação, a gente fica um pouco atribulado, mas quando ela começa a passar, a gente começa a perceber e olhar para trás e ver que a todo momento Deus não falhou, que Deus não mentiu, mesmo quando Deus não faz o que a gente deseja, Ele sempre nos sustenta e nos dá um fôlego de vida para passar. Dificilmente você vai encontrar um crente que vai falar: olha, eu passei por uma dificuldade e eu estou chateado com Deus. A gente pode até no início ficar um pouco sem saber como lidar, mas a maioria das pessoas vão dizer: olha, pastor, eu vi a bondade de Deus, eu vi a graça de Deus, eu vi o amor de Deus, eu vi o cuidado de Deus, eu vi Deus levantando pessoas, eu vi Deus levantando irmãos, eu vi Deus enviando pessoas para falar comigo, eu vi Deus falando comigo por meio da Bíblia, eu vi Deus consolando meu coração, eu senti uma paz que eu não entendia. As pessoas iam me ver e eu que as acalmava, as pessoas iam me visitar e eu que era testemunho para a vida delas. Você vai encontrar irmãos sempre falando isso. Por quê? Porque a gente passa, e a gente não passa sozinho, a gente passa sempre com a bondosa mão de Deus nos sustentando. A verdade, eu falei acho que isso semana passada, é que a mão de Deus nos sustenta durante toda a nossa vida. Mas a gente só costuma ver a mão de Deus quando o negócio fica ruim. Essa é a verdade.
A mão de Deus nos sustenta, nos guarda, nos protege durante toda a nossa vida. Mas, limitados que somos, a gente só vê a mão de Deus quando o bicho está pegando, quando o negócio está ruim. Aí a gente fala, pastor, Deus veio em meu favor. Fala, meu irmão, Deus sempre veio em teu favor. Sempre foi Ele. Nunca foi você, nunca fui eu, nunca foi a igreja. Nunca foi. Nunca foi o departamento. Sempre foi Deus. Mas às vezes o negócio aperta e a gente fala, pastor, você viu como é que Deus fez? Ele sempre fez. Mas às vezes a gente começa a acreditar que somos nós, que é a igreja, que é a nossa força. Sempre foi Ele, irmãos. Sempre foi Ele. Às vezes parece que Ele tira o nosso chão, parece que às vezes Ele puxa o nosso tapete para falar, ei, sou eu, para de bobagem. Sou eu que estou te segurando, sou eu que estou te sustentando, sou eu que estou te alimentando até aqui, sou eu que estou te dando graça. Você está achando o quê? Que é você? Parece que às vezes Deus faz de propósito, dá-lhe uma sacudida na gente e diz, ei, acorda para a vida, sou eu que faço. Versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago diz que o cristão se alegra na provação, mas Tiago diz que o cristão se alegra porque ele sabe, versículo 3, sabendo, ele sabe, Deus já avisou, Deus já disse, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança na minha vida e na sua. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, Romanos 5:3. Agora Tiago vai na mesma linha e diz, ei, sabe por que a gente se alegra? Porque a gente sabe. Sabe o que, Tiago? A gente sabe que independente da provação, independente da tribulação, independente do diabo que for que se levante, a minha fé vai ser provada e a perseverança de Deus será crescida na minha vida. A gente sabe. Então Tiago diz, ei, eu sei que tudo que acontece na minha vida é com a vontade ou permissão de Deus, e se Ele permitiu ou se Ele quis, Ele sabe o que está fazendo na minha vida. As provações, elas trabalham em nós e não contra nós. Se soubermos encarar as tribulações, as provações, saberemos que elas trabalham na nossa vida e não contra a nossa vida, ainda que no início seja difícil entender isso. Mas as tribulações vão produzir em nós um fruto, que nós falamos aqui já essa semana também na igreja. Ela produz perseverança. Esquecemos, ou melhor, não podemos esquecer das palavras de Jesus e das próprias palavras do apóstolo Paulo, que dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guilherme leu hoje de manhã esse texto quando a gente começou o culto. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as tribulações também fazem parte desse pacote. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus sabe o porquê que eu estou passando por aquela provação. O apóstolo Paulo, depois de dizer que todas as coisas cooperam, em 2 Coríntios capítulo 4, 17, diz que esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Ele diz que passar neste mundo por provações é leve e momentânea, porque assim como Tiago, Paulo sabia que as tribulações são passageiras. Então ela é leve e ela é momentânea. Ela é leve porque a gente acredita em Deus, ela é leve porque a gente confia em Deus, ela é leve porque a gente se alegra em Deus, e ela é momentânea porque não há mal que dure para sempre, não há prova que dure para sempre, não há tribulação que dure para sempre. Então, por que nos alegramos? Porque a gente é doido, porque a gente é masoquista, porque a gente gosta de sofrer, porque a gente quer mentir para a nossa própria vida? Não, a gente se alegra porque a gente sabe que toda e qualquer provação, todo e qualquer teste da nossa fé, quando for confirmado, vai produzir perseverança. Se você virar aí 2 páginas em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro fala algo muito parecido. 1 Pedro, a gente já leu o 6, vou ler o 6 e o 7, muito parecido. Pedro diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele diz: alegre, ainda que vocês tenham que passar por umas provações. Versículo 7, para que uma vez confirmada, presta atenção, para que uma vez confirmada, o valor da vossa fé, confirmada como? Por meio da prova, por meio da tribulação,
uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em glória, em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele diz: ei, assim como o ouro passa pelo fogo para ser refinado, a vossa fé vai passar por provação, e ela vai se mostrar muito mais preciosa do que o próprio ouro. E quando ela for confirmada, ela vai redundar em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. Então Tiago estava na mesma batida de Pedro e diz: ei, não se desespere não, o cristão é testado, para que por meio desse teste ele seja purificado, refinado, aperfeiçoado. O cristão é testado para que Deus vá tirando os carrapichos e aquilo que não convém. Sem testes, e aí aqui alguns dos meus irmãos trabalham com o colégio, sabem disso, sem testes e provas, nenhum aluno pode ser avaliado. Sem testes e provas, a habilidade de ninguém pode ser testada. Sem testes e provas, a sabedoria e o conhecimento de ninguém pode ser aprovado. Você só aprova alguém que passa por um teste, por uma avaliação. É claro que há no meio da docência aí, uma crítica pela forma que se avaliam os alunos dos dias de hoje. Enfim, não é isso que eu quero tratar aqui. Algumas pessoas acham que as provas nos dias de hoje são mais decorebas do que avaliativas. Mas é fato de que todo professor entende que é necessário se avaliar aquele a quem se ensina, que é necessário testar aquele a quem se está ensinando, para que seja entendido se ele está entendendo, se ele está assimilando ou não. E como que nós poderíamos viver uma vida cristã sem nenhum tipo de prova ou sem nenhum tipo de teste? Ou melhor, eu sempre gosto de fazer essa comparação, Hoje, a maioria dos crentes, eles gostam de se espelhar naquele ministério de sucesso, naquela igreja gigante, naquele pastor próspero e rico, naquele fulano da televisão. Mas, ao meu ver, nós deveríamos nos espelhar nos apóstolos e em Jesus, nos homens da Bíblia. E quando a gente olha para os homens da Bíblia, a gente percebe que a maioria deles passaram por provas e testes duríssimas, a semelhança do profeta Oséias que a gente pregou de manhã. E se esses homens e essas mulheres passaram por provas e testes duríssimos, para que a sua fé fosse testada e aprovada, por que nós não haveríamos de passar? Se o próprio Senhor Jesus, dono de tudo, passou por provas seríssimas, por que eu e você não haveríamos de passar? Então, irmãos, a perseverança, ela só nasce depois que a gente é testado e provado. A perseverança, ela é um resultado de pessoas que foram provadas, de pessoas que passaram por dificuldades e não pararam, de pessoas que passaram por momentos difíceis e não olharam para trás, que não voltaram, que não retrocederam. Ninguém alcança a perseverança em casa, de perna para o alto, irmãos, prostrado, chorando. Ninguém alcança a perseverança fugindo, se escondendo. Perseverança só acontece na vida daqueles que insistem, que lutam, que vencem, que batalham, que acreditam em Deus. A perseverança, ela é ativa. A perseverança, ela é ativa, ela trabalha, ela insiste. E a perseverança é uma característica de um crente. Você não tem perseverança, irmão, algo está errado na sua vida. O crente possui essa virtude, porque Deus o concede. O crente possui essa virtude, porque toda vez que a sua fé é testada, essa fé persiste, essa fé se agarra em Deus e não larga dele. Assim sendo, nós não somos dos que desistem, não somos dos que desistem. E como eu falei de manhã, fico muito triste, muito escandalizado quando as pessoas desistem de Deus por qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa abaixo do céu. Falei de manhã, fico assustado quando alguns homens, e aí mulheres também podem fazer isso. Eu falei lá na minha casa, aconteceu assim, não estou falando da vida de ninguém, estou falando da minha. Quando alguns homens arrumam uma nova esposa, eles largam tudo. Isso me assusta. Então me assusta quando alguns seres humanos descobrem algo novo e largam Deus. Assim, como se fosse nada.
Porque nós não somos desses, irmãos. O verdadeiro crente persevera. O verdadeiro crente chega quebrado. Me recordo agora em qual pregação aqui, mas eu já falei isso. A gente chega cego, mas chega no céu. A gente chega aleijado, mas chega no céu. A gente chega com câncer ou sem câncer, mas chega no céu. A gente chega mudo, doente, com pressão alta, mas a gente chega no céu. Mas sem perseverança a gente não chega no céu, irmãos. A gente chega pobre, miserável, perseguido, maltratado, a gente chega no céu, mas sem perseverança não vai chegar, não vai chegar. Quantos profetas viveram sozinhos, chegaram no céu, sozinhos, abandonados, chegaram, porque perseveraram. Então, o que nos dá acesso ao céu, claro, em nome de Jesus, mas o que nos leva ao céu não é a ausência ou a permanência de dificuldades. O que nos leva ao céu é perseverar no nome de Jesus. Se tem problema, persevera. Se não tem problema, persevera. A gente vai entrar no céu por meio da perseverança. Foi isso que a gente aprendeu. Versículo 4. Ora, a perseverança, de novo ele repete a perseverança, deve ter ação completa. Então a perseverança tem que ser completa, não pode parar no meio do caminho. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ao repetir perseverança aqui no início, ele estava fazendo de propósito, para que a gente entendesse a importância de perseverar. Então ele diz, olha, a aprovação da fé produz perseverança, beleza, mas essa perseverança ela não deve existir só durante os problemas. Essa perseverança deve ter ação completa, isso diz o versículo 4. Mateus, capítulo 10, o Senhor Jesus vai dizer sobre perseverança. Mateus, capítulo 10, versículo 22, Jesus diz assim, Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar de novo sobre perseverança. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, voltando para Tiago, ele diz, a perseverança tem que ter ação completa. A perseverança precisa de tempo. A perseverança ela deve acompanhar a nossa vida do início até o fim. Ninguém pode apressar a perseverança. Ninguém pode antecipar a perseverança, porque a perseverança é um processo que vai acontecer no dia a dia, situação a situação, momento a momento. Ninguém pode apressar a perseverança. Ela acontece, ela vai se desenvolvendo. Assim como um enfermo com a perna quebrada, escuta do médico, ei, você está melhorando, mas é necessário manter a medicação, manter o tratamento, manter o cuidado, manter a perna para o alto, não colocar peso sobre ela, porque se você assim o fizer, se você apressar esse tratamento, você vai prejudicar mais ainda a sua perna, ou seja, é necessário perseverança e paciência. Assim é a nossa vida. Se a gente tenta apressar, se a gente tenta forçar alguma coisa, se a gente tenta antecipar alguma coisa, pode ter certeza, irmãos, o resultado final vai ser problema para a nossa vida, porque a perseverança, ela deve ter ação completa. A falta de perseverança, a falta de paciência, já prejudicou muitos homens na história da Bíblia. Alguns exemplos: Abraão não esperou o tempo de Deus e deitou com a sua serva, fez besteira. Moisés não esperou o tempo de Deus, matou o egípcio, Deus não mandou ele matar ninguém. Sansão não teve paciência e perseverança, contou o seu segredo para Dalila. Pedro não teve paciência e perseverança, quase matou Malco, Jesus não mandou ele matar ninguém, certo? Então você percebe que querer antecipar o tempo de Deus, ou querer resolver logo os problemas ou tribulações da nossa maneira, vai gerar problema para a gente.
Não se alcança a maturidade lendo um livro. Não se alcança experiência em casa. Não se alcança. Não se alcança a perseverança sem vivê-la. É necessário viver. Talvez seja por isso, e aí um comentário aqui, que a gente encontra tanto crente menino. Tanto crente menino. Tanto crente que por tudo faz bico. Por tudo se entristece, por tudo vai embora. Por tudo desiste, por tudo chuta o balde. Por tudo larga. Talvez não tenham passado pela escola da perseverança. Talvez não tenham adquirido maturidade. Talvez não tenham esperado o tempo de Deus. Talvez não tenham entendido que aquela prova, que aquela tribulação, que aquele teste era a mão de Deus para produzir em nós um caráter melhor, mais parecido com o de Jesus. Aí fica um monte de crente menino. Um monte de crente que não consegue passar por um probleminha. Maturidade não se alcança em casa. É preciso passar por provas. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para tirar o espinho da carne. O que Deus falou para ele? Fica quieto, não vou tirar nada. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o verbo, a palavra aperfeiçoa, lá em Paulo, é o mesmo que está aqui de perfeitos. Tiago diz assim: ora, a perseverança deve ser completa para que sejais perfeitos. Essa palavra perfeito é a mesma que Paulo usa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a palavra aperfeiçoar de Paulo é a mesma palavra de perfeito aqui. O que Pedro, Tiago e Paulo estão dizendo para a gente? Ei, Deus nos aperfeiçoa, Deus nos torna cada vez mais parecido com Jesus, por meio da perseverança e da tribulação. Não interfiram, irmãos. Não interfiram no processo de Deus na sua vida. Colabore com Deus. Ore a Deus. Peça a Deus para te livrar, para te ajudar, para resolver o teu problema. Isso é válido, mas não interfira. Não tente mudar os planos de Deus. Não tente se precipitar à vontade de Deus. Não tente tomar decisões antecipadas. Não tente queimar etapas. Porque se você queimar etapa, você vai se transformar num grande crente sem experiência. Sempre gosto de usar esse exemplo. Quando você vai no mercado de trabalho pedir emprego, as pessoas perguntam: você tem experiência? Eu acho isso uma grande bobagem, porque se você não me der oportunidade, eu nunca vou ter experiência. Você vai pedir emprego, o cara fala: você tem experiência? Aí você fala: não. Ele: então aqui eu só quero quem tem experiência. Mas se eu não começar em lugar nenhum, eu vou ter experiência onde, irmão? Tem que começar, né? E é mais ou menos assim na vida do crente. É bom ouvir a experiência dos irmãos, é bom ouvir testemunho dos irmãos, é bom ver vitória na vida dos irmãos, mas a gente tem que ter as nossas, irmãos. A gente tem que ter a nossa experiência, a gente tem que ter a nossa prova, a gente tem que ter o nosso teste, a gente tem que ter a nossa vida com Deus. É bom ouvir os irmãos contar, mas é bom também viver. É bom viver. É claro que a nossa vida não vai ser idêntica dos irmãos. Deus não vai fazer na nossa vida igual fez na vida dos irmãos. Mas a gente tem que ter a nossa história com Deus. É válido, é bênção. Então certamente quando o Tiago está falando aqui que a gente vai ser perfeito, o Tiago está falando sem pecado. Ele está falando que a gente vai ser aperfeiçoado de maneira tal que sejamos íntegros, de maneira tal que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, aperfeiçoados por meio da fé, por meio da perseverança, durante as provações. Aí ele diz perfeitos e íntegros. Então quando ele diz em nada deficientes, ele está dizendo que uma vez que a gente é íntegro, não falta nada. Uma vez que a gente é íntegro, uma vez que a gente é perfeito, não há nenhum tipo de deficiência na nossa fé. É claro que isso aqui é um processo da vida toda, né? É claro que isso aqui é um processo longo, difícil, árduo. Isso não acontece da noite para o dia. Mas esse é o nosso objetivo. Se alegrar nas provações, sabendo que elas vão gerar perseverança e que após essa perseverança for completa, Deus vai trabalhar em nós de maneira que sejamos perfeitos e íntegros. Nada deficientes, porque é Ele que nos colocou lá, é Ele que vai nos tirar de lá e é Ele que vai nos capacitar a vencer nessas provas e essas tribulações. Assim sendo, irmãos, Tiago nos diz, ou melhor, Tiago nos responde a grande pergunta que todos nós fazemos: o porquê que eu passo por provação? Por que eu passo por tribulação? Para que Deus trabalhe em nós
e nos faça perseverar, para que uma vez essa perseverança seja completa, possamos ser mais parecidos com Jesus e chegar naquele grande dia da maneira que Deus deseja. Amém? Vamos terminar? Rápidas aplicações aqui. Primeiro, sim, as provas, as tribulações, os problemas são compatíveis com a fé cristã. Não é sinal de pecado. Ih, está passando por tribulação, está em pecado. Ih, está passando por problema na sua casa, está endemoniado. Isso é a teologia dos amigos de Jó. Essa é a teologia dos amigos de Jó. E Jó, está passando problema? Pode ter certeza que você está em pecado. Jó, mas eu não pequei. Pecou sim, senão você não está passando por problema. Revela, confessa, Jó. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Está endemoniado. Se não tivesse, não estava passando problema. Então, as provações são compatíveis com a fé cristã. Por que são? Porque no meio dela, Deus trabalha na nossa vida, nos faz perseverar e nos faz mais parecidos com Jesus. Segundo, se alegrar nas provações é confiar em Deus. É confiar que o meu Deus tudo pode, que o meu Deus sabe tudo, que o meu Deus controla tudo, que o meu Deus não perde o controle da minha vida. Então eu me alegro, não porque eu sou masoquista, não porque eu sou doido, mas eu me alegro porque, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, eu me alegro, porque eu sei que no final o meu Deus há de se levantar, que no final o meu Deus há de se revelar, que no final Ele há de me explicar, ou não. Com Jó Ele não explicou tudo, mas no final o meu Deus há de me mostrar o porquê. Então eu me alegro em Deus nas provações, porque eu confio que Ele tem o controle, não me desespero. Terceiro, as provas testam a validade ou a firmeza da nossa fé. É nas horas das provas, é no momento dos testes, é no momento da tribulação que a nossa fé vai ser provada, que a nossa fé vai ser testada, que a nossa fé vai ser avaliada. E aí o que fazer, pastor, se nesse momento a minha fé se encontrar fraca? Peça a Deus, não foi isso que os apóstolos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Mas é nessa hora da prova que a sua fé vai ser testada. Quarto, as provas produzem perseverança, e sem elas não conseguimos perseverar. Já falei muito sobre isso. Quinto, a perseverança, uma vez completa, nos leva à maturidade, e precisamos ser crentes maduros, não crentes meninos. Sexto, a maneira, e eu também já falei sobre isso, mas coloquei aqui, bem parecido, a maneira como lidamos com as provas revelam a nossa fé. A maneira como lidamos com as provas revela a nossa fé. Eu disse, que as provas testam a firmeza da nossa fé. Elas avaliam se a nossa fé está firme. E a maneira como nós respondemos a esses problemas revela. Que fé é essa? Em quem a nossa fé está? Aonde a gente deposita a nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé? Se é que eu poderia dizer assim, porque Jesus disse que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Mas irmãos, saímos daqui nessa noite com uma certeza. Passando o que você estiver passando, vivendo o que você estiver vivendo, se alegre em Deus, porque Ele sabe o porquê, o para quê, sabe quando começa, quando termina, e o que Ele vai fazer na sua vida por meio dessa aprovação. Tende por motivo, meus irmãos, se alegrar quando passardes por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, quando tem ação completa, faz com que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.